Olá, minhas irmãs e irmãos, paz e bem. Esta é a quinta edição das Reflexões Peregrinas, um ministério da Missão Anglicana Santa Clara. E é um prazer poder falar com você. Nos nossos últimos encontros, nós vínhamos refletindo sobre a parábola do semeador. Eu comentei sobre o primeiro terreno, à beira do caminho, sobre o segundo terreno, o terreno pedregoso, e hoje eu gostaria de comentar sobre as sementes que caíram entre os espinhos. E Jesus, na sua alegoria, diz que ali logo o broto nasceu, mas não pôde produzir frutos porque foi sufocado pelos espinhos. E ao interpretar ainda no capítulo 13 do Evangelho de Mateus esta parábola, Jesus diz que os espinhos que sufocam o broto são os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. Bem, o que são estes cuidados deste mundo? Eu poderia dizer que são as nossas preocupações com sermos bem-sucedidos segundo os padrões fixados pelos homens e mulheres do nosso tempo, que compõem o mundo em que nós existimos. Nós vivemos hoje uma enfermidade que pode ser chamada de normose. Todas as pessoas querem ser tidas por normais. E a vontade que o senso comum estabeleceu como propósito de vida é o enriquecimento, é a prosperidade material, são casas maiores e carros melhores, são os mais caros instrumentos de demonstração de um status. Se houve um tempo em que o que importava mais era ser, e outro tempo em que o que importava mais era ter, nós vivemos um terceiro momento, em que o que importa é parecer ter, é ostentar ter, ainda que você não tenha. Então essa é a lógica dos influencers e daqueles que enchem as mídias sociais, que estão muito preocupadas em parecerem serem felizes e ricas e tal. Mas enfim, o que são esses cuidados deste mundo e por que eles são tão danosos e por que eles sufocam a nossa fé? Porque nós deveríamos encontrar refúgio nesta vida em Jesus, no seu ensino e na sua comunidade de fé. Eu estou aqui utilizando como padrão o modelo que os budistas têm, que dizem que encontram refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Buda é aquele que despertou. O Dharma é o caminho ensinado pelo Buda. E a Sangha é a comunidade dos que seguem o exemplo e o ensino de Buda. Semelhantemente, nós cristãos deveríamos encontrar refúgio, descanso, sossego para as nossas vidas em Cristo, no Evangelho e na Igreja. Ou seja, no nosso guia, no seu ensino e na comunidade dos que seguem esse ensino. A Igreja é a nossa sangha. Mas, infelizmente, nós temos a mente e os olhos voltados para os modelos que este mundo estabelece. E nós queremos encontrar a felicidade do mesmo modo que o mundo encontra. A felicidade cristã é extremamente diferente da felicidade que esse mundo ensina. Quando Jesus disse quem são os bem-aventurados em Mateus capítulo 5, sabe o que ele nos diz? Ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados são os limpos de coração, bem-aventurados são os pacificadores. Então, nós temos modelos diferentes do modelo deste mundo. Mas Jesus diz que são os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. O que seria fascinação? Eu gosto de como o poeta definiu fascinação.
Ele disse: o teu sorriso prende, enebria e entontece. És fascinação, amor. Eu acho que a definição por fascinação está perfeita nesta canção popular. Fascinação é aquilo que nos aprisiona. Além de nos aprisionar, nos enebria, faz com que os nossos sentidos fiquem turvos para reconhecermos ou não reconhecermos a realidade. Em terceiro lugar, a fascinação é aquilo que nos entontece, que faz andar como tontos, loucos no mundo à procura do que não tem nenhum valor. Jesus nos ensinou, por outro lado, que onde estiver o tesouro de uma pessoa, ali estará o seu coração. E ele nos ensinou que ao invés de tentarmos acumular tesouros sobre a terra, onde os ladrões escavam e roubam, onde a traça e a ferrugem destrói, deveríamos fazer para nós mesmos tesouros nos céus, fazer de Deus e da nossa comunhão com Ele o nosso único e radical tesouro. E assim poderíamos ter segurança, porque quem faz deste mundo e do fascínio pela riqueza o seu tesouro verdadeiro, não pode senão viver envolto em ansiedade, porque sofre quando não tem, sofre com medo de perder o que tem, e como tudo pode ser perdido, sofre porque perdeu aquilo que amava. Logo, o apego material é o caminho certo e seguro para a ansiedade e para o sofrimento. E o Senhor quer nos libertar de tudo isso. Meu convite nessas reflexões peregrinas é que vivamos isso. Paz e bem.